Existe uma força psicológica tão silenciosa, tão antiga e tão visceral, que ela atravessa a história humana desde os primeiros rituais tribais até a diplomacia moderna. Uma força que não aparece em cursos de comunicação, não é ensinada na escola e jamais será explicada nos manuais da vida adulta, mas ela define quem domina, quem se impõe, quem é levado a sério e quem se torna invisível sem perceber. Essa força é o silêncio. Nietzsche dizia que os fortes têm longas pausas. Freud afirmava que aquilo que uma pessoa não diz costuma ser mais verdadeiro do que aquilo que ela fala. Maquiavel alertava que um príncipe deve mostrar menos do que sabe e saber mais do que mostra. O silêncio é o território onde a mente humana revela suas falhas, suas ilusões e seus medos. E dentro desse território, existe o que chamo de a regra dos 3 silêncios. Não é um método, não é uma técnica, não é uma estratégia de manipulação. É uma lente brutalmente honesta para enxergar o jogo invisível que já está acontecendo. Vamos desmontá-lo peça por peça. Silêncio 1. O silêncio da avaliação. Quem observa primeiro domina o cenário. Erving Goffman. Antes de qualquer palavra, antes de qualquer gesto, existe um espaço microscópico, aquilo que Goffman chamaria de pré-performance social. É o momento em que você ainda não abriu a boca, mas já está sendo lido. O cérebro humano, segundo estudos clássicos de psicologia evolutiva, faz julgamentos em menos de 700 milissegundos. Postura, ritmo, expressão, corpo, tudo isso fala antes da fala. E o silêncio inicial, esse pequeno vácuo entre você e o mundo, funciona como um raio-x emocional. A maioria tenta preencher esse espaço com urgência, fala rápido, sorri demais, tenta ser agradável demais. O resultado, transmitem fragilidade. Nietzsche chamaria isso de a pressa dos fracos, a incapacidade de sustentar a própria presença. Já aqueles que conseguem existir dentro desse silêncio, que observam, que avaliam, que não se apressam para serem aceitos, transmitem algo que não pode ser fingido, autossuficiência psicológica. É por isso que líderes silenciam ambientes sem dizer nada. Não é carisma, é presença interpretativa. Cliffhanger. Se você não controla o silêncio da avaliação, alguém está te avaliando antes mesmo de você existir socialmente. Silêncio 2. O silêncio da resposta. Entre estímulo e resposta existe um espaço, e nesse espaço reside a liberdade. Viktor Frankl. Este é o silêncio que separa a impulsividade da presença. Frankl descreveu esse espaço como o ponto máximo da liberdade humana, o instante em que você escolhe, conscientemente, como reagir. Mas a maioria das pessoas não escolhe, elas disparam. Reagem à provocação, reagem à crítica, reagem à insinuação, reagem ao tom, reagem ao ataque simbólico, reagem ao ego do outro. E toda reação automática revela dependência psicológica. Aqui está a parte densa. No teatro social, quem reage rápido demais se coloca psicologicamente abaixo, não pela resposta, mas pela velocidade da resposta. O silêncio da resposta cria um fenômeno descrito por Freud como transferência de ansiedade. O desconforto deixa de ser seu e passa a ser do outro. Esse silêncio faz o cérebro da outra pessoa recalcular, ressignificar, reinterpretar você. Pessoas que conseguem sustentar esse silêncio são percebidas como mais profundas, mais inteligentes, mais autossuficientes, não porque são, mas porque a mente humana preenche o vazio com projeções, e projeções raramente são gentis. Elas são poderosas. Cliffhanger. Se você nunca sustentou esse silêncio, provavelmente nunca descobriu quem você realmente é nas conversas, só quem você tenta ser. Silêncio 3. O silêncio do desinteresse estratégico. O poder não está no que você ataca, mas no que você recusa. Michel Foucault. Este é o mais profundo dos 3, o mais filosófico, o mais brutal e o mais libertador. Foucault dizia que o poder real se exerce não pela imposição, mas pela seleção do que você legitima com sua atenção. O silêncio do desinteresse estratégico
É exatamente isso: não reagir ao que não merece reação, não entrar em disputas inúteis, não alimentar provocações vazias, não responder jogos de ego, não se curvar a críticas que nascem do ressentimento, não se perder em labirintos emocionais que não são seus. E aqui está a densidade filosófica: desinteresse não é frieza, desinteresse não é punição, desinteresse não é desprezo, desinteresse é autonomia emocional, é escolher onde sua energia entra e onde ela nunca entrará. Quando você pratica esse silêncio, algo extraordinário acontece. O outro perde o gancho psicológico que tentava usar para te puxar para a guerra interna dele. Schopenhauer já alertava: aquele que reage a tudo é escravo de tudo. O silêncio do desinteresse te liberta desse cativeiro invisível. Cliffhanger: ao perceber que você não reage ao caos alheio, a mente do outro reorganiza instantaneamente a forma como te enxerga, mesmo que ele nunca admita. Conclusão: o território subterrâneo da mente humana. A regra dos 3 silêncios não é arma, não é truque, não é tática, é percepção pura, é leitura do invisível, é autocontrole num mundo que vive de impulsos. O silêncio da avaliação determina como você entra no mundo. O silêncio da resposta determina como o mundo te interpreta. O silêncio do desinteresse estratégico determina como o mundo te trata. E todos eles têm uma raiz comum: quanto menos você reage automaticamente, mais livre você se torna. Liberdade emocional sempre se transforma em respeito psicológico. Essa é uma verdade tão antiga que atravessa desde guerreiros samurais, que treinavam a arte do mushin mente vazia, até mestres estoicos como Epicteto, que dizia: se você é controlado pelas reações dos outros, você é escravo deles. Agora a pergunta final: você quer continuar vivendo no ruído, ou está pronto para perceber o poder que existe nos espaços entre os sons? Porque a partir de hoje, você nunca mais vai ouvir o silêncio do mesmo jeito.